Pensando em você e na sua família, o Master Supermercados lança o programa de relacionamento Cliente Master Mais Vantagens. É muito fácil participar. Cadastre-se no aplicativo, na loja ou no site e pronto. Informe seu CPF no caixa na hora da compra e aproveite todos os benefícios de ser um cliente Master Mais Vantagens. Com ele, você tem mais vantagens, mais descontos e muito mais economia. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Na TV Erechim, na resenha, com Fábio Lazarotto e convidados. Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Fábio Lazarotto e a partir de agora nós vamos conversar um pouco aqui na TV Erechim sobre esporte. Vamos falar de Atlântico, de Ipiranga, enfim, os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia em Erechim. Nós temos o programa Na Resenha no ar em 2 edições inéditas, às segundas-feiras, às 20 horas e 30 minutos e às sextas-feiras, às 20 horas e 30 minutos. Essas são as edições inéditas e com reprises nos mais diversos horários, através do canal 26 e o canal 526 da NET. Lembrando também que você pode nos acompanhar através das redes sociais. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, Master Supermercados, tá no Master, tá em casa, Andretta Transformando Horizontes e também Express Factoring Câmbio Seguros, a melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa, na Rua Itália 277, Sala 5. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui na nossa bancada do Na Resenha, querido amigo e presidente do Ipiranga Futebol Clube, Adilson Stankiewicz, que vai conversar conosco, falar um pouco do Ipiranga, as projeções do clube nessa reta final importante de Série C de Campeonato Brasileiro, além, é claro, desse período de gestão sua que se encaminha também para a reta final, mas a gente vai saber do presidente também se ele permanece ou não, enfim, outros assuntos que a gente vai debater aqui. Presidente Adilson, sejam muito bem-vindos, prazer em recebê-lo aqui para conversarmos conosco. Muito obrigado, Fábio, é um prazer estar aqui na Resenha no Ar, então, da TV Erechim. Nós que estamos acostumados a conversar lá no rádio, exato, né? Exato. Agora aqui, ao vivo, realmente uma iniciativa muito bacana de vocês. A gente tem acompanhado os programas de excelente qualidade e sempre debatendo o esporte local, dando espaço para o esporte de Erechim e região, que é muito importante. Parabéns pela iniciativa de vocês. Obrigado, presidente. E até porque é o seguinte, né? Cada vez mais o Ipiranga com campanhas como essa que está fazendo, né? É o produto que nos oferece aqui para a gente poder debater, né? O nosso clube que está chegando a esta reta final, presidente. E, sinceramente, Adilson, esperava chegar neste momento da temporada, faltando 2 rodadas para o final, e nós iniciarmos, por exemplo, uma conversa nossa aqui, projetando uma classificação do Ipiranga para a próxima fase e mais, quem sabe pensando na melhor campanha da primeira fase do Grupo B na Série C do Campeonato Brasileiro? Bom, Fábio, se você resgatar as nossas entrevistas lá dadas em janeiro, início de fevereiro, quando ia começar a temporada, nós colocamos 2 grandes objetivos para esse ano, né? O primeiro deles era a subida à primeira divisão do futebol gaúcho e o segundo era fazermos a melhor campanha que nós já teríamos feito e colocar o time numa fase de mata-mata da Série C. E estamos muito perto agora de atingir o segundo objetivo, então, que o primeiro foi atingido, que foi buscar esse acesso, além de tão sonhado, tão necessário para nós na primeira divisão do futebol gaúcho. E realmente chegamos a uma condição até superior àquela que a gente imaginava. Estamos aí faltando 2 rodadas, está na nossa mão, depende de nós, estamos dentro do G4, né, depende única e exclusivamente do Ipiranga, nos confrontos que tem pela frente, ainda contra o Boa, agora nesse final de semana, né? Daqui 2 dias aí vamos estar jogando com eles, aqui no Colosso da Lagoa, e na sequência com o Juventude, e possibilidades, inclusive, nós estávamos fazendo as projeções aqui fora do ar, de chegarmos em primeiro lugar, que seria algo realmente fantástico, maravilhoso. Em 2016, ou muito me engano, a pontuação total nossa, que foi o melhor campeonato que nós fizemos, foi de 28 pontos. Né? Fizemos 28 pontos e por pouco ficamos por 1 ponto fora. O Juventude nos tirou o doce da boca, né, naquele ano, e não conseguimos avançar para a fase de mata-mata. E esse ano estamos com uma condição talvez até melhor do que tínhamos em 2016, com uma possibilidade bastante real de avançarmos a fase de mata. E mata-mata sabe como é que é? É a especialidade do homem, né? O homem é o nosso técnico. Então, quem sabe tem uma boa possibilidade de nós ascendermos a Série B do Campeonato Brasileiro. Pois é, presidente, se nós analisarmos a temporada do Ipiranga, ela começa rodeada de expectativas, né, de uma grande campanha e um acesso, né, sem dificuldades daqui a pouco na divisão de acesso, né, que nunca é fácil, mas enfim, né, se projetava pela grandeza do Ipiranga, que o Ipiranga teria uma certa,
entre aspas, facilidade ou assumiriam protagonismo, e no decorrer da competição o Ipiranga precisou ter que buscar pontos fora de casa nas últimas rodadas, inclusive para garantir a 4ª colocação do grupo. Teve que decidir fora, fez os resultados, mas chegou ao seu objetivo, que era a 1ª divisão do futebol gaúcho. Na Série C, o Ipiranga entrava um pouco menos pressionado, porque aí o objetivo era manter o clube na Série C do Campeonato Brasileiro e, se possível, buscar uma vaga entre os 4. Teve algum momento da temporada, presidente, o senhor achou que quem sabe não conseguiria atingir os objetivos? E se teve, qual foi o momento? Bom, futebol é resultado e rodada a rodada, né, Fábio? E nós tivemos alguns momentos bastante críticos dentro do campeonato. Se resgatar também aquelas entrevistas que nós demos lá no começo do ano, nós dizíamos que se nós obtivéssemos o acesso à Série A do Campeonato Gaúcho, ficaria muito mais fácil de nós termos uma boa campanha na Série C. Até pela questão anímica, porque vem toda uma motivação, toda uma esperança, mesmo premiação financeira que os atletas recebem, então tudo fica mais tranquilo, mais fácil de você continuar o trabalho. E se não houvesse esse acesso à 1ª divisão do Campeonato Gaúcho, as coisas seriam muito difíceis, a exemplo do que aconteceu em 2018. Em 2018 nós ficamos fora por um gol qualificado e tivemos que gerenciar 11 jogos entre a divisão de acesso e a Série C, e foi muito pesado, e só conseguimos garantir a nossa permanência no último jogo, né? Que acabou até sendo um jogo mais tranquilo, que se tornou tranquilo pelo que o time fez em campo, mas que antes foi muito tenso, que foi aquele jogo com o Tupi. Foi o primeiro momento assim que eu posso dizer que realmente foi difícil. Então, o final da temporada 2018 na Série C, um jogo que a gente tinha realmente um risco grande de cair. Pela primeira vez nós estávamos na zona de rebaixamento, precisávamos vencer o Tupi para sairmos daquela condição incômoda. E nesse ano especificamente, nós tivemos um momento bastante singular quando tivemos a derrota de 2-0 lá em São Borja. Nós íamos uma vitória de 5-0 em casa, nós estávamos tendo um campeonato bastante irregular, e naquele momento, naquela vitória de 5-0, parece que as coisas tinham encaixado, então de agora para frente as coisas vão acontecer. Mas aí fomos a São Borja, em São Borja tivemos uma derrota de 2-0 muito dolorosa, e que ali era o ponto crucial: ou nós tomávamos o caminho das vitórias, ou realmente estaríamos fora do acesso ao Campeonato Gaúcho, que acabaria por estragar todo o planejamento do ano. Ali foi divisor de águas. Foi divisor de águas. E ali foi o momento que se decidiu pela troca da comissão técnica, né? Se amadureceu essa ideia, porque já vinha há algum tempo sendo cogitada a possibilidade, mas naquele resultado definiu a troca, e a partir dali chegou o professor Fabiano. Se você lembrar, o primeiro jogo nosso com ele foi Ipiranga e Passo Fundo, um jogo difícil, um técnico experiente do outro lado. O Passo Fundo também tinha trocado de técnico, era o Paulo Porto, né? E foi um 0-0, bastante equilibrado aqui em casa. Não foi um jogo assim bonito, maravilhoso, mas que nós conseguimos pelo menos controlar o jogo e estancar as derrotas, né? E na sequência fomos a Frederico Westphalen. E lá em Frederico, eu me lembro das palavras ainda do Fabiano no vestiário. Nós estávamos ali na beira do rebaixamento. Nós estávamos um resultado favorável do União Frederiquense e do Passo Fundo combinados naquela rodada, poderiam nos tirar, nos colocar numa condição de rebaixamento à 3ª divisão, que seria absolutamente desastrosa, né? E o Fabiano citou para os atletas naquele dia no vestiário, disse: olha, o que vocês vão fazer hoje aqui vai definir o restante da temporada. Se nós vamos lutar pelo acesso à 1ª divisão, se nós vamos lutar para não cairmos para a 3ª divisão. Se vocês querem escrever o nome de vocês na história do clube, é hoje que vocês têm que dar a resposta. E foi muito bacana. Nós entramos em campo e em 20 minutos estava 2-0. Foi a estreia do Reinaldo, né? Então o Reinaldo estreou muito bem naquele jogo. E esses foram momentos que foram chaves, assim, a gente pode dizer que foram chaves na temporada. Começando por aquele jogo de 2018 ainda, Ipiranga e Tupi, depois Ipiranga e São Borja, lá em São Borja, e esse momento do União Frederiquense. Porque a partir desse jogo aí nós arrancamos realmente, tivemos muito poucas derrotas depois disso. Foi aquela série
de jogos que nos levaram a aqueles enfrentamentos históricos com o São Paulo, primeiro de Rio Grande, com o estádio lotado lá no Aldo da Puzo, e que trouxemos a classificação. Depois o acesso à primeira divisão contra o Glória, mais uma vez perdemos em casa primeiro e fomos vencer lá. Um gol do Jackson com 3, 4 minutos de jogo já definiu o jogo e nos pênaltis. E por último ainda a cereja do bolo, que fomos buscar a taça lá em Bento Gonçalves, né? Contra a excelente equipe do Esportivo, que era a equipe mais regular do campeonato, e uma equipe que fez o maior investimento, né? Fez o maior investimento também. Grande amigo, o presidente Anderson Zanella, né? Brincamos, nós competimos até na subida da bandeira na sede da federação, quem chegava primeiro lá em cima, que os clubes eles hasteiam a bandeira quando sobe, né? Estavam os dois lá presentes. Mas é um querido amigo e que a gente fez no futebol, pessoas que a gente respeita muito fizeram um trabalho maravilhoso. Mas fomos lá e tiramos a taça deles e trouxemos para Erechim, com todo o respeito à comunidade lá de Bento Gonçalves. Presidente, tem momentos que o dirigente, né, e o senhor na condição de presidente, porque a partir do momento que o resultado não vem, a cobrança vem em cima do presidente e quem sabe do treinador ali, o diretor de futebol ou o executivo de futebol, no caso do Renan Monbarac. Chegaram momentos que o que parecia inimaginável aconteceu. Começaram a haver questionamentos também com relação à tua gestão quanto presidente do clube. Por mais que nós sabíamos naquele momento que o Ipiranga, né, tinha um time até competitivo, mas não vinha obtendo resultados. O resultado no futebol muitas vezes acaba escondendo algumas realidades, enfim, tanto para o lado bom como para o lado ruim, presidente. As pessoas analisam só o resultado e não o trabalho como um todo que é feito? É uma afirmação verdadeira, Fábio, mas também a gente quer dizer que a gente compreende essa situação. Em que pese se fazer uma gestão responsável, que você procure fazer tudo corretamente dentro do clube, dentro de todos os setores, né? Que o clube tem muitos e muitos setores além do futebol para que as portas possam abrir. Mas o objetivo principal, obviamente, é o futebol, é o campo, né? E se não houver resultado, ninguém aguenta. Você pode ter o histórico que tiver, pode ter o que você tenha feito na sua história, se não tiver resultado em campo, as coisas não acontecem, e isso é normal no futebol, a gente compreende. Mas foi muito duro, alguns momentos, inclusive, que a gente teve ataques pessoais, exposição da família, em alguns casos. Alguns momentos foram ruins, foram muito ruins, porque a gente sabe que tem outros interesses também por trás, que não são aqueles interesses que importam ao clube. Muitas vezes tem interesses pessoais, empresários, jogadores, interesses políticos, não somente de política de clube, que acabam pesando nessas horas. Mas, em que pese tudo isso, os resultados, graças a Deus, vieram. A gente costuma dizer que quando a intenção é boa, o velhinho lá em cima ajuda. E de intenção boa nunca faltou, de trabalho também correto, transparente, isso nunca faltou. Aqui eu quero dizer que se tem uma pessoa que não aparece nas câmeras e que a gente deve agradecer pelo clube estar com as portas abertas nesses últimos 2 anos, essa pessoa se chama José Escúcio. O Zé é uma pessoa fantástica, maravilhosa, meu vice-presidente, e graças ao apoio dele, a credibilidade que ele tem na comunidade, com o seu trabalho empresarial, com tudo que ele faz, permitiu nós termos crédito, permitiu nós podermos renovar os patrocínios, permitiu podermos ter até essa margem de credibilidade no momento mais difícil para que as coisas acontecessem. Então vai meu agradecimento pessoal a ele, agradecendo ao Zé, agradecer a todo o restante dos diretores. Aliás, presidente, só fazer uma observação aqui. O Zé Escúcio, que a gente tem uma relação já de muito tempo também, e eu conheci o Zé no Ipiranga, é importante a gente destacar que passaram-se pelo menos 3 ou umas 4 ou 5 gestões desde que eu acompanho o Ipiranga, e lá se vão mais de uma década. E o Zé sempre esteve lá, né? Esse é o exemplo de dirigente que ele não se apega à figura do presidente da gestão tal ou da presidente da gestão Y. Ele é um ipiranguista nato. Nós precisamos de mais ipiranguistas, presidente. Aí o senhor falou uma questão, e geralmente no momento de dificuldade, quando o resultado não vem, é que aí começam a aparecer algumas coisas que muitas vezes as pessoas, né, não cobram, não vêm a público. Mas há ainda muitos interesses políticos dentro do Ipiranga, nos bastidores. Eu sei que desde que eu acompanho os bastidores, o Ipiranga sempre teve. Mas mesmo com a campanha que o Ipiranga faz hoje, ainda existe interesses políticos nos bastidores, presidente?
Bom, onde tiver seres humanos se relacionando, tem política, né, Fábio? E sim, com certeza há interesses. Em que pese que quando você tem bons resultados, aí as coisas já ficam mais tranquilas, né? Os discursos caem por terra, né? Pelo menos os desastrosos, aqueles que pregam as coisas ruins, né? Mas hoje eu vou te dizer assim que nós temos um conselho bastante unido, o próprio presidente Célio Fall é outra pessoa que a gente tem que destacar, tem um perfil muito agregador, transita bem em todas os setores, todas as facções que não são muitas também do clube, vamos ser sinceros, nós temos um clube muito coeso, acredito que hoje 90% das pessoas estejam no mesmo caminho, no mesmo lado, né? Então também são coisas que a gente enxerga de forma natural, de forma normal, e também é importante ter a crítica, ter a oposição para que as coisas não fiquem no oba-oba e a gente também perceba que nem tudo que você faz, embora as intenções sejam boas, nem tudo que você faz é a melhor forma e também tem que ter a humildade de se corrigir. Eu vou te adiantar outra pergunta que você certamente tem ali, né, com relação a isso, se nós desejamos continuar por mais uma gestão. Porque esse ano tem eleição, né, presidente? Claro, e já é agora nesse mês de setembro, no mês que vem, né? Então logo o processo eleitoral vai estar aberto e já tive essa conversa com o Zé, até em outras ocasiões nós não tínhamos ainda conversado, mas sim, nós desejamos por mais uma gestão, que é o que nos permite o nosso estatuto, colocarmos o nome à disposição do Conselho e se o Conselho assim entender, então, que a gente possa prosseguir. Principalmente no sentido de colher um pouquinho dos frutos, foram 2 anos muito duros na divisão de acesso. O senhor esteve lá naquela pocilga de São Borja e agora tem a possibilidade de estar no Beira-Rio, na Arena, enfim. Pô, vai ter que colher os frutos também, né? E quem sabe, mais além, né? Se o Ipiranga subir para a Série B do Campeonato Brasileiro, viajar o Brasil inteiro levando o nome do Ipiranga para grandes, né, templos do futebol, como é o caso do Mineirão, caso o Cruzeiro cai. E principalmente colocar as contas em dia, porque agora, entrando uma vera de federação, de televisão, as coisas ficam um pouquinho mais fáceis, né? Quiçá nós subamos para uma Série B, nós consigamos liquidar todas as nossas dívidas e ainda fazer investimentos necessários no Colosso da Lagoa, que o ano que vem completa 50 anos, né? Lembrando que é um estádio que é privado. Isso eu costumo destacar. As pessoas falam muito do benchmarking do vizinho aqui da Chapecoense, tudo que eles fazem, como o estádio é lindo, os investimentos que eles têm, mas lembrar deles, né? Que é público, isso. Exato, lá é do município, isso eles recebem verbas federais, estão trocando iluminação com verba federal, né? No nosso caso nós não temos acesso a esse tipo de verba, porque o nosso estádio é privado, é uma honra, é um orgulho, né, para o clube poder ter um estádio, um patrimônio desse tamanho, mas também é um peso muito grande, né? Então nós temos muitos investimentos que necessitam ser feitos e para que esses investimentos aconteçam logo, uma Série B seria fantástica, maravilhosa, né? Também dizer que a gente tem muita honra de ter jogado contra essas equipes, São Borja, Tupi de Criciúmal, Igrejinha, são todas equipes tradicionais que merecem, do Ipiranga, né, merece respeito. Isso, mas nós realmente estamos entre os 60 maiores clubes do Brasil e merecemos estar numa primeira divisão do futebol gaúcho e também numa segunda divisão, no mínimo, de futebol brasileiro aí. Muito bem, nós estamos conversando com o presidente do Ipiranga Futebol Clube, Adilson Stanquetos, falamos um pouco de futebol, um pouco de gestão, o presidente assegurando que deverá permanecer, né, vai para a disputa, né, e acredito que seja a chapa de consenso no clube nas eleições do mês que vem de setembro. Mas, presidente, só antes de encerrarmos esse bloco, a ideia é manter toda a direção ou deveremos ter algumas mudanças, vai haver uma oxigenação em alguns setores do clube no que diz respeito à direção, a departamentos? Acredito que os departamentos estão trabalhando muito bem. Eu vou destacar 2 departamentos aqui que é formado por profissionais e que fazem um trabalho gratuito para o clube. Departamento jurídico, nós temos 5 advogados que fazem um trabalho maravilhoso. Estava conversando com eles agora, fazendo acordos trabalhistas, analisando os contratos, trabalham o dia inteiro, não param 1 minuto pelo clube e sem cobrar R$1. Ou se fosse valorar esse trabalho que os nossos advogados fazem, realmente o clube não teria condições de pagar. E são pessoas que são apaixonadas pelo Ipiranga, né? Comandadas lá pelo Renan Tedesco, cuja família está na ata de fundação do clube,
o Gismael Brandalize, o Renan Sokol, o Mikael Karminski, o Gladstone Márcico, são profissionais de altíssimo gabarito e que estão ajudando muito o clube. E outro setor do mesmo naipe e que trabalha da mesma forma é o departamento médico. Departamento médico comandado pelo Dr. Célio Falco, o Marcos Buzeto, com o Marcelo Bassin, o André Rigo, o Rodrigo Sokol, Dr. Paulinho Martins. É uma equipe assim top, fenomenal e que da mesma forma fazem um trabalho tanto de campo quanto na recuperação dos atletas. E agradecendo eles a esse grupo, já agradeço aos demais diretores também. Então, a ideia seria manter o grupo que nós temos, sem grandes alterações, talvez agregando pessoas que estão chegando. Ninguém desagregou, ninguém saiu fora, pelo contrário, e sim chegaram mais pessoas, quem sabe a gente possa agregar. Eu sei que no começo tinha alguns, mas tem 30 diretores, todo mundo vai dar pitaco, não vai funcionar. Não, pelo contrário, são pessoas que estão junto nos ajudando gratuitamente. Se puder ter 40, é melhor ainda. Melhor ainda. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo aqui no programa Na Resenha e voltamos já com mais. Fique ligado. O esporte é debatido aqui, na Resenha. A solução financeira para você e sua empresa está na Express Factoring Câmbio e Seguros. Antecipação de cheques e duplicatas, compra e venda de moedas estrangeiras, envio de remessa ao exterior e uma linha completa de seguros. Atendemos ramos comerciais, industriais, prestadores de serviços e demais segmentos. A Express é a melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa. Na Rua Itália 277, Sala 5, Erechim, Rio Grande do Sul. Telefone 543712-0556. Pensando em você e na sua família, o Master Supermercados lança o programa de relacionamento Cliente Master Mais Vantagens. É muito fácil participar. Cadastre-se no aplicativo, na loja ou no site e pronto. Informe seu CPF no caixa na hora da compra e aproveite todos os benefícios de ser um cliente Master Mais Vantagens. Com ele você tem mais vantagens, mais descontos e muito mais economia. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Voltamos a apresentar Na Resenha. Voltamos com o programa Na Resenha aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET, e também um abraço aos amigos que nos acompanham através das redes sociais. O programa Na Resenha tem o patrocínio do Master Supermercados, está no Master, está em casa, Andretta transformando horizontes e também conosco Express Factoring Câmbio e Seguros, a melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa, na Rua Itália 277, Sala 5. Bom, gente, seguinte... Nós conversamos hoje com o presidente do Ipiranga Futebol Clube, Adilson Stankiewicz, e antes só de voltarmos no nosso bate-papo com o presidente, quero só destacar que nós teremos neste sábado, dia 14, às 15 horas, Atlântico contra a equipe do Pato Futsal, né? O Pato que não nos traz boas lembranças pelo que aconteceu ano passado. Perdemos 2 títulos dentro de casa, a Taça Brasil e a Liga Nacional para a equipe paranaense, e agora o time do Atlântico enfrenta novamente o Pato pela Liga Nacional de Futsal. É o primeiro confronto desde aquela perda, né, de título da Liga Nacional de Futsal no final de 2018. Lembrando que pela ordem o jogo seria Atlântico e Corinthians, mas em razão do que ocorreu, né, naquela fatalidade no final de semana passado, a equipe do Corinthians, né, voltou para São Paulo e uma nova data será remarcada. A outra novidade que também foi confirmado, se chegou a um acordo entre Atlântico, a CBF e Confederação Brasileira de Futebol de Salão, para que nós pudéssemos ter então uma data definida para a final da Taça Brasil entre Atlântico e a CBF. O jogo será no dia 25 de agosto, né? Não neste final de semana, no seguinte nós teremos então, dia 25, o jogo decisivo para conhecer quem será o campeão da Taça Brasil 2019. O Atlântico que busca o bicampeonato. Presidente Adilson Stankiewicz, presidente do Ipiranga Futebol Clube, como estão as finanças do Ipiranga neste momento? Podemos definir assim entre calamitosa e catastrófica. Está tão ruim assim, presidente? Sim, não é fácil, Fábio. E presidente de clube que disser que está bem, nem Grêmio Internacional, Palmeiras, tem os seus grandes
problemas financeiros talvez muito maiores que os nossos, né? Nós temos um problema sim, não é novidade, desde que se assumiu o clube com poucas receitas e com muitas despesas, e em que pese a gente tentar equalizar essa equação, não é uma equação fácil. Muitas vezes o pessoal pensa assim que clube é como empresa. A gente tenta gerir como empresa, mas ele tem peculiaridades, assim como a prefeitura, por exemplo, né? Primeiro que o objetivo não é arrecadar dinheiro, obviamente, o objetivo do clube é o futebol, é poder ter resultados, e tendo resultados entra dinheiro também. Então, se não houverem investimentos na área do futebol, não tem como as coisas acontecerem. Hoje nós temos a menor folha de toda a Série C. Contando comissão técnica e jogadores, a nossa folha está em R$157 mil. Tá? Uma gama aí de... Com as últimas contratações que chegaram. Com as últimas contratações, isso mesmo. É uma gama de 42 profissionais no total. Fazendo a média, você vê que não são valores exorbitantes que são pagos. E mesmo com essa folha extremamente reduzida, nós conseguimos bons resultados. Aí cabe o mérito do nosso gerente de futebol, do Renan, que buscou atletas muito assertivos e com o valor que o Ipiranga podia pagar, né? Destaco aqui que todos os salários estão em dia, todos os direitos de imagem estão em dia, está tudo certinho, mas nós temos sim dificuldades de fluxo de caixa, de dia a dia, é bastante pesado, muito difícil. Por isso nós precisamos nessa reta final muito no nosso torcedor. Essa receita de bilheteria nos ajudaria muito. Se nós tivéssemos 5, 7, 8, 10 mil pessoas, tranquilamente faria uma receita de 70, 80, 100 mil reais, quem sabe, nesses jogos decisivos. E isso nos ajudaria a viabilizar agora o próximo mês. Então, realmente precisamos. A nossa dívida não é uma dívida assim, muito considerável em relação ao patrimônio do clube, é uma dívida que está alongada, mas todo mês tem a sua parcela para pagar. Né? Em torno de 2,5 milhões por aí? No balanço, se não me engano, é 2,7 milhões, foi isso que foi indicado, né? Isso em cima de um patrimônio que a gente estima em torno de 60 milhões. Né? Se considerar em relação a outros clubes gaúchos que estão na Série B, por exemplo, ou mesmo alguns clubes na Série C, tem clubes aqui no Rio Grande do Sul com dívidas de 60, 70, 80 milhões, né? Que é uma situação bem mais preocupante. A nossa, então, não chega a ser tão preocupante do ponto de vista do volume, mas é preocupante do ponto de vista do fluxo. E esse é o grande problema. Com a classificação à Série A do Campeonato Brasileiro, para o ano que vem nós vamos ter um orçamento equilibrado, né? As possibilidades de captação de patrocínio, etc. E se nós tivermos um acesso à Série B, além de nós liquidarmos a nossa dívida, nós estamos com a possibilidade de fazer, quem sabe, uma equipe com a maior folha que o Ipiranga já teve, mesmo assim dentro da realidade que o clube pode pagar. Presidente, a gente ouve muito, né, falar inclusive o Renan Mubarak, numa entrevista recente que eu fiz com ele no rádio, ele destacou que o Ipiranga precisaria promover algumas mudanças, né, ou algumas reformas, né, tanto na questão de vestiários e também na questão de gramado do Colosso da Lagoa. E aí poderíamos daqui a pouco colocar, subindo para uma Série B, a própria iluminação do Colosso da Lagoa. Mas isso não são investimentos baratos, né, são investimentos altos. O Ipiranga espera a definição na Série C do Campeonato Brasileiro para fazer essas modificações, ou isso já está definido? Será trocado o gramado do Colosso? Será feita uma reformulação nos vestiários? O que terá de investimentos para a próxima temporada, presidente? Muito bem. A questão do gramado, primeiro, que o nosso gramado atende todos os padrões exigidos pela CBF. Hoje, nós só não receberíamos jogos da Seleção Brasileira pelo número de bancos que nós temos na nossa casa-mata. Os jogos da seleção exigem 21 jogos padrão FIFA, né? Exige 21 bancos de reserva, tanto para o visitante quanto para a equipe mandante. E nós temos 18. Então seria só acrescentar 3 bancos e nós estamos 100%. Isso dentro dos laudos fornecidos pela própria CBF. Então não há uma necessidade técnica da troca do gramado, ou melhor, uma necessidade legal da troca do gramado, mesmo para uma Série B. No entanto, há sim uma indicação pela própria CBF da possibilidade da troca pelo aspecto técnico. Então, há determinados tipos de grama que tornam o jogo mais rápido, o jogo mais competitivo e que são indicadas, né,
para clubes que estão disputando a Série B. E nós teríamos interesse até pela qualidade do espetáculo ofertado para o nosso torcedor, de se fazer essa troca. Nós estimamos que custa entre 400 e 500 mil reais, porque não é somente a troca, a leiva do gramado, mas também a preparação no sistema de irrigação. Esse tipo de grama ele exige muita água, muita irrigação, cuidado mais intenso, né? Mas nós teríamos sim esse desejo. Além disso, a necessidade da troca da iluminação. Hoje, os nossos refletores são refletores com iluminação tradicional, com vapor de sódio, e nós necessitaríamos trocar por refletores de LED, com maior intensidade e menos consumo de energia. Não precisamos aumentar a quantidade de refletores, basta trocar os que nós temos por refletores de maior potência. O sistema elétrico vai permitir essa troca, né? Até porque o consumo é menor e a quantidade de iluminação sobre o gramado seria melhor. No entanto, esse investimento ele beira aí a faixa de 800 mil a 1 milhão. Então, talvez não seja algo que a gente consiga fazer numa pegada só. É algo que a gente pode ir fazendo, vamos trocar metade numa torre, mais alguns meses trocamos metade de outra, e em 2 ou 3 anos a gente consegue levar ao padrão FIFA também de iluminação do nosso gramado. E a questão dos vestiários, essa já é um pouquinho menos preocupante, que os investimentos são menores aí. É a construção dos casulos, troca de piso, pintura. Esse investimento é um investimento mais tranquilo. Esse, com certeza, nós conseguimos fazer ele para 2020, independente da divisão que a gente tiver. Bom, presidente, outra questão ainda que a gente tem falado muito, né? E eu acho que essa é uma marca da sua gestão, essa tentativa de buscar o torcedor da região para vir ao Colosso Alagoas, que no passado era uma coisa muito comum. Hoje a gente sabe que existem tecnologias, existem outras ferramentas, outras possibilidades, o pay-per-view que as pessoas assistem muito Grêmio Internacional, mas o senhor tem, através desse projeto dos consulados, abertura de consulados, tentando integrar a região. E é muito legal que a gente consegue observar já muitas pessoas da região vindo para o estádio justamente pelo projeto dos consulados. Esse projeto pretende chegar aonde, presidente? A ideia é ter em todos os municípios da região de abrangência da MAU com um consulado do Ipiranga? Perfeito, Fábio. E hoje nós temos 10 consulados e a ideia é nós termos o total de 32 consulados, estando em todos os municípios do Alto Uruguai. E se houver interesse, em alguns municípios também da região do Planalto, também seria possível nós colocarmos, até porque os nossos produtos do Ipiranga já estão chegando nessas localidades também, né? É um projeto que é um projeto vencedor. Nós até demos uma pausa na nomeação dos cônsuls para nós sentarmos, reavaliarmos o projeto, vermos o que está dando certo, o que está dando errado, o que a gente pode melhorar junto com os nossos consulados, né? Destacar que todos eles estão trabalhando muito, claro, cada um tem dentro das suas profissões, as suas especificidades, aonde consegue chegar mais dentro do seu município. Alguns são vereadores, o outro é comunicador de rádio, o outro é um empresário. Então, cada um tem a sua rede de relacionamentos e isso tem ajudado bastante. Está sendo um projeto muito legal. Vou dar um exemplo do que vai acontecer no Colosso. Está sendo instalada a primeira escolinha de futebol do Ipiranga fora de Erechim, no município de Jacutinga, através lá do consulado, do cônsul Carlinhos e também do Bolinha de Campinas, que vai envolver a região. E virão 60 crianças da escolinha lá de Jacutinga para entrar com os jogadores nesse jogo com o Oboa agora no domingo. E também com eles então vão vir os pais, né? Vai vir 2 ônibus basicamente lá de Jacutinga aí trazendo todo esse pessoal. E a gente sabe que isso está acontecendo em todos os municípios. Vem de Gaurama, vem de Três Arroios, vem de Ipiranga do Sul, Erebango, enfim, Estação, Cotegipe. Eu vou acabar esquecendo aqui metade dos consulados, né? Mas dizer que a gente sabe que poderia ser mais, poderia ser 100, 150, 200 pessoas por jogo, mas essas pessoas que estão vindo a mais já estão somando e a gente observa assim, em relação ao nosso torcedor, a nossa torcida ela está envelhecida ou infantizada. Nós temos crianças que gostam de ir ao Colosso, ganharam o hábito, vou chutar no Canário, o ambiente é legal, é bacana. Tenho muitos idosos, muitos aposentados que vão ao Colosso ainda com o radinho de pilha, né? O rádio grande, com as pilhas grandes. Isso é pura, né? Isso é bonito do futebol. Muito bacana. E o que está faltando?
o sanduíche, o pessoal do meio, o jovem lá, quem sabe dos 17, 18 anos até a faixa ali dos 50 anos. E a gente sabe qual é o motivo disso também. Nós tivemos um intervalo grande que o Ipiranga ficou fora, inclusive, de competições regionais de gaúcho. Nós passamos um tempo somente jogando amadores e algum tempo até fechados. Então foi um tempo que a comunidade perdeu esse vínculo com o clube da cidade. E tudo isso tem que ser resgatado. Depois teve a queda para a segunda divisão, isso também magoou muito, porque vinha numa crescente, né? Bons campeonatos na Série A do Campeonato Gaúcho, um acesso da Série D para a Série C, e aí uma queda, isso gerou muita mágoa, muito ressentimento. E agora eu acredito que a gente vai conseguir recuperar, principalmente se tivermos um acesso maravilhoso, histórico, como esse à Série B. Quero destacar para o nosso torcedor, nós estamos aqui a 4 jogos de fazer história, são apenas 4 jogos. Ao jogo contra o Boa Esporte esse final de semana, ao jogo contra o Juventude lá em Caxias do Sul, e se nós passarmos, teremos 2 jogos de mata-mata que já definem os 4 clubes que sobem para a Série B, o que seria absolutamente histórico para o Ipiranga, para Erechim e para toda a região do Uruguai. Ou seja, para você que está nos ouvindo, você vai ao Colosso da Lagoa neste domingo, né, torcer nesse confronto contra o Boa Esporte. O Ipiranga vencendo encaminha a classificação, claro que depende de alguns resultados paralelos, mas matematicamente já encaminha a classificação para a próxima fase. Depois o próximo confronto que nós teremos aqui no Colosso da Lagoa é o confronto que pode definir o acesso do Ipiranga para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ou seja, presidente, nunca esteve tão perto uma Série B de Campeonato Brasileiro do Ipiranga. E olha como são as coisas, né, presidente? Nós sempre falávamos aqui, é uma questão natural, isso a gente ouvia de dirigentes, nós quanto imprensa, enfim, a gente dizia o seguinte: olha, precisamos nos espelhar na Chapecoense, enfim. E, presidente, a gente parar um pouquinho, friamente pensar, o ano que vem é muito provável que a Chapecoense seja adversário do Ipiranga na Série B do Campeonato Brasileiro. A que patamar o Ipiranga está chegando, presidente? Será que a comunidade não entendeu ainda aonde o Ipiranga está e aonde pode chegar? Até porque a gente sabe que um clube de futebol tem a capacidade de lideranças políticas, né? De fazer com que uma cidade, uma região se desenvolva através do futebol. Afinal, o Ipiranga estará toda semana, né? Pelo menos 2 ou 3 vezes na semana, no cenário dos principais canais de televisão do Brasil, né? Tendo o seu nome falado, né? Porque será uma das principais equipes do futebol nacional. O que está acontecendo que a comunidade não compra a ideia, presidente? Primeiro eu quero dizer que nós não gostaríamos que a Chapecoense caísse, nossos vizinhos aqui, queridos amigos, né, parceiros de muitas horas, mas se cair também vai ser bonito até brincávamos esses uma dias. Rivalidade regional, né? Isso, o clássico do Goiuei. Seria interessante. Ipiranga e Chapecoense. Mas enfim, tirando a brincadeira, realmente eu gostaria que eles permanecessem na Série A e quem sabe a gente se encontra na Série A um dia. Exato. Há uma questão bastante importante nessa sua fala, Fábio, que é as nossas lideranças políticas perceberem a importância de um clube de futebol na Série B do Campeonato Brasileiro, o que pode trazer para a região. Primeiro, a questão dos recursos que vão entrar, porque é mais dinheiro que vai circular na cidade. Os jogadores, comissão técnica, as pessoas que vierem para cá vão ter salários melhores, obviamente, pela questão da melhor condição financeira do clube. Esse dinheiro circula na região, é aluguel, é alimentação, é vestiário, enfim, tudo ajuda o município. Segundo lugar, a cada 15 dias, uma delegação vai sair de Erechim com 30 pessoas precisando de passagem aérea, né, levando o grupo daqui para fora. Então, só isso já viabiliza, por exemplo, termos voos regionais, nem que seja daqui para Porto Alegre, que é algo que foi instalado agora em Passo Fundo, uma parceria da Gol aí, sem contar esse voo, que eles estão pegando a Guarulhos, né? Então, veja a importância disso, né? Segundo lugar, a cada 15 dias nós vamos ter uma delegação de 40 pessoas no mínimo, além dos 30 atletas e comissão técnica que vierem, vem mais 10 no mínimo jornalistas. Profissional de imprensa. Claro, e em geral de capitais, né? Curitiba, Atlético Goianiense, esse pessoal todo que estão na Série B são times de capitais e times grandes, quer dizer, que acompanha todo um séquito já de jornalistas. Isso vai movimentar o TEL e não é uma semana, 2 semanas, não, é o ano inteiro, é de abril até novembro. Então, a importância econômica, financeira e política mesmo para nós buscarmos recursos e condições logísticas é relevante. Então, peço que os prefeitos aí estimulem as suas comunidades a virem também para cá, vai ser importante para Erechim e para o Alto Uruguai. Obrigado, presidente Adilson, até uma próxima. Até uma próxima, muito obrigado, Fábio. Voltamos na próxima edição do programa Na Resenha, aquele abraço e até lá. Na TV Erechim, Na Resenha.
com Fábio Lazarotto e convidados. Pensando em você e na sua família, o Master Supermercados lança o programa de relacionamento Cliente Master Mais Vantagens. É muito fácil participar. Cadastre-se no aplicativo, na loja ou no site e pronto. Informe seu CPF no caixa na hora da compra e aproveite todos os benefícios de ser um cliente Master Mais Vantagens. Com ele você tem mais vantagens, mais descontos e muito mais economia. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. A solução financeira para você e sua empresa está na Express Factoring Câmbio e Seguros. Antecipação de cheques e duplicatas, compra e venda de moedas estrangeiras, envio de remessa ao exterior e uma linha completa de seguros. Atendemos ramos comerciais, industriais, prestadores de serviços e demais segmentos. A Express é a melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa. Na Rua Itália 277, Sala 5, Erechim, Rio Grande do Sul. Telefone 54 3712 0556.